Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre função exponencial. A função exponencial é aquela em que a variável ela está no expoente e cuja base é maior que zero e diferente de 1. Então a notação de função f de x igual a elevado a x para a função exponencial. Ou f de x eu posso substituir por y. Y igual a elevado a x. Pela definição aqui, o a maior do que zero e diferente de 1. Olha os exemplos. F de x igual a 4 elevado a x, a 0,1 elevado a x e 2/3 elevado a x. Se nós formos reparar, todos esses números eles são maiores do que zero e diferente de 1. Por que o a tem que ser diferente de 1? Porque se a for igual a zero, f de x igual a elevado a x seria uma função constante. É só eu substituir aqui no lugar do a, o 1. 1 elevado a qualquer número, lá da regra de potenciação, 1 elevado a qualquer número vai dar 1. Então, seria a função constante. E se a fosse menor que 1, menor ou igual a 1, a elevado a x não é definido para todo x pertencente aos reais. Então, olha só, quando é 1 é constante e quando é menor do que 1, olha o exemplo aqui, quando a é menor do que 0, menor do que 1, menos 3. E se o x for meio, eu vou ter f de meio igual a menos 3 elevado a meio. Quando eu tenho uma fração no meu expoente, ela se transforma em uma raiz, onde o meu denominador é o índice da minha raiz e o meu numerador será o expoente. E aqui a gente fica uma raiz quadrada de menos 3. E eu não tenho uma raiz quadrada de um número negativo que pertença ao conjunto dos números reais. Então, por isso, na função exponencial, o meu a tem que ser maior do que zero. Agora, olha aqui, se o a for igual a zero e eu tiver um x menos 7, eu vou ter f de menos 7 igual a 0 elevado a menos 7. Ah, mas eu não posso ter um 0 elevado a menos 7? Olha por que não. Se eu for continuar aqui, eu teria que transformar em uma fração. Ficaria 1 sobre 0 elevado a sétima. 0 elevado a sétima é 0. 1 sobre 0. E não existe divisão por 0. Então, por isso que a minha base ela não pode ser menor do que 0 e nem pode ser igual a 0. E por que ela não pode ser 1? Porque vai ser uma função constante. Beleza? Agora aqui a gente tem o gráfico de uma função exponencial. É denominado curva exponencial, o nome é curva, na função afim é uma reta e na função quadrática é uma parábola. E na função exponencial é a curva exponencial. E ela intersecta o eixo y sempre no ponto 0 e 1. Isso não muda. A função ela será crescente quando a base, ou seja, o a, for maior do que 1. Quando o a maior do que 1, função crescente. Olha os exemplos aqui para a função crescente. 2 elevado a x, 5 elevado a x, e olha esse daqui, 1,1. Passou só um décimo. Ainda assim é uma função crescente. E ela será decrescente quando a base for maior que 0 e menor do que 1. Olha o exemplo. 0,1 é quase o zero, mas é um pouquinho maior. Então a função existe e é decrescente. Meio elevado a x, decrescente, e 3/5 elevado a x. Todas essas decrescentes. Então, pessoal, o vídeo de hoje a gente termina aqui. Esse é o vídeo de função exponencial, a definição. Até a próxima, até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal.